Para contextualizar, o resultado da experiência justifica o fato de que a palavra presente também significa dádiva, oferenda. O presente está sempre aqui, oferecendo-se a nós a cada momento para que seja inesquecível. No entanto, como todo presente, para aproveitá-lo, é preciso primeiro abri-lo. A seguir veremos como fazer isso. Sensações. Muitas informações sobre Steve Jobs já foram divulgadas, mas um aspecto bastante desconhecido da vida dele é como se iniciou no Zen, que acabaria marcando suas criações na Apple. Nos 2 anos em que frequentou a universidade, Jobs assistiu a muitas aulas como ouvinte por 1 ano e meio por falta de recursos. Dizem que passava a maior parte do tempo lendo a respeito de religiões e filosofia oriental. Jobs comentava essas descobertas com o amigo Daniel Cook, que anos depois trabalharia ao seu lado nos primeiros Macintosh, tendo inclusive sua assinatura gravada na parede interna dos gabinetes. No entanto, antes de saber qual seria seu destino profissional, Jobs voltou da universidade em 1974 e começou a trabalhar na Atari, empresa pioneira de videogames, a fim de ganhar dinheiro para visitar o Oriente. Alguns meses depois, ele deixou o emprego e viajou à Índia na companhia de Cook, que fora contagiado pela busca espiritual do amigo. Embora tenham passado meses inteiros percorrendo a Índia de ônibus, os dois não encontraram nenhum guru que os inspirasse. O fato mais interessante da viagem ocorreu quando um monge hinduísta se aproximou de Steve Jobs com uma navalha e, sem avisar, raspou-lhe a cabeça. Ao regressar aos Estados Unidos, Jobs voltou a trabalhar na Atari, até que alguns meses mais tarde conseguiu vender seus primeiros computadores, desenvolvidos com o sócio Steve Wozniak. Apenas 5 anos depois, a Apple abriu seu capital e transformou mais de 300 funcionários da empresa em multimilionários. A serenidade do Zazen. Zazen significa, em tradução literal, zen, sentado, e constitui uma das formas de meditação mais populares no Japão, onde tradicionalmente seus praticantes sentam-se em posição de lótus ou meio lótus sobre uma almofada. O mais interessante é manter a coluna ereta, da pelve ao pescoço. O olhar deve estar voltado para o chão e aproximadamente 1 metro de distância, ou para uma parede, como na meditação Zazen da escola Rinzai. O objetivo da meditação Zazen não é nada específico, deve ser apenas se concentrar o máximo possível no presente, observando sem qualquer apego ao que se passa pela mente. Sentado sem se mexer, pense em não pensar. Como se pensa em não pensar? Não pensando. Essa é a arte do Zazen, disse Dogen Zenzi, que viveu de 1200 a 1253, considerado o criador da prática. É interessante observar que o velho mestre não falava em esvaziar a mente, como às vezes se pensa erroneamente sobre a meditação, mas em não pensar. Isso envolve deixar passar o que quer que circule pela mente sem se apegar. Desse modo, atinge-se um estado sem passado e sem futuro que nos permite perceber todas as sensações do corpo no presente. Os anos do Zazen. Nessa época, Steve Jobs começou a praticar o Zazen no Zen Center de São Francisco, onde conheceu o monge Komuchino Otagawa, que seria seu mentor e amigo pelo resto da vida. Dizem que Steve Jobs era um dos alunos que passavam mais horas meditando. Às vezes fazia pausas em sua rotina frenética para ir a Tashajara, o primeiro mosteiro zen dos Estados Unidos. Sentava-se diante de uma parede e observava sua atividade interior durante semanas. Steve gostava da ideia de usar a mente para inspecionar a própria mente, algo conhecido como psicologia, como metacognição. Conhecido em psicologia como metacognição. Aprenderemos essa técnica na 3ª parte do livro, mas antes vamos conhecer o guru que marcou profundamente a vida do fundador da Apple. Nascido em Kyoto, Komuchino Otagawa passou seus primeiros 30 anos de vida no Japão, 3 deles no principal mosteiro de Soto Zen. No fim da década de 60, mudou-se para os Estados Unidos com a missão não apenas de transmitir o Zen ao Ocidente, mas também de ensinar a arte
do Haikai e a caligrafia Shodo. Steve Jobs era fã de caligrafia. Para ele, era importantíssimo que as letras na tela dos computadores fossem belas. Essa foi só uma das influências que recebeu do mestre. Kobo também lhe ensinou a magia de entregar-se por inteiro ao momento fugaz, o iti-guiti que o monge aprendera nas casas de chá. Inspiração de Kobuchi no Otogawa. Sentamo-nos para dar sentido à nossa vida e começamos nos aceitando. Sentarmos-nos é regressar a quem somos e aonde estamos. Quanto mais conscientes formos da raridade e do valor da vida, melhor saberemos como vivê-la. Temos uma grande tarefa a cumprir, por isso nos sentamos. Em certa ocasião, Kobo perguntou a um discípulo: quando todos os mestres se forem, quem será seu mestre? Tudo, respondeu o discípulo. Após uma breve pausa, Kobo lhe disse: não, você mesmo. Durante mais de 20 anos, até falecer em 2002, Kobuchi no Otogawa foi mentor espiritual e amigo íntimo de Steve Jobs, tendo inclusive celebrado seu casamento. Antes de fundar a Apple, Steve Jobs pensava no que fazer da vida, e uma das opções que mais o atraía era consagrar o resto de seus dias ao Zen. No entanto, quando soube dos planos do amigo Kobuchi no Otogawa, o desaconselhou a se retirar do mundo, convencendo-o com essas palavras: você encontrará o Zen no dia a dia, dedicando-se com paixão àquilo que gosta. Você pode continuar tendo uma vida espiritual enquanto administra sua empresa. Ou seja, ele o convidava a buscar a espiritualidade em seu Ikigai. Jobs obedeceu ao mestre e embarcou em uma aventura que revolucionaria para sempre vários setores, entre eles a informática, a telefonia e a música. A inspiração japonesa da Apple. O Zen tornou-se uma ferramenta fundamental para Steve Jobs na hora de projetar os produtos da Apple. Um de seus lemas sempre foi simplificar ao máximo, eliminando qualquer elemento que não fosse estritamente necessário. O iPod, cujo projeto simples, bonito e intuitivo constituiu uma autêntica revolução da época, o iPhone e outros produtos deixaram claro que Steve Jobs apreciava a simplicidade que aprendeu com o Zen. No entanto, ele visitou o Japão pela primeira vez apenas no início da década de 80, quando buscava a unidade de disco flexível mais apropriada para o primeiro Macintosh. Nessa viagem, Jobs conheceu Aiko Morita, fundador da Sony, e experimentou com exclusividade um dos primeiros protótipos do Walkman, aparelho que o impressionou. Outro ponto que o cativou foram as fábricas da Sony, nas quais Jobs se inspirou quando montou as da Apple. Além de fazer negócios, Steve Jobs aproveitou a viagem para visitar Kyoto e o mosteiro Sotozen Eihaiji, onde seu mestre se formara antes de se mudar para os Estados Unidos. No decorrer da vida, Jobs voltou muitas vezes ao Japão, e sempre que possível ia a Kyoto, sua cidade favorita. Outro japonês que Steve Jobs admirava, Issei Miyake, era muito concentrado em buscar a elegância por meio da simplicidade. Os dois estabeleceram uma relação bastante próxima, e o estilista foi responsável pela criação do lendário suéter de gola alta que Steve vestiu quase diariamente nos últimos anos de vida. 8 lições Zen para uma vida Ichi-Guichi. Embora Steve Jobs fosse conhecido como um homem colérico e muitas vezes até injusto com quem o rodeava, o estudo do Zen lhe serviu para levar beleza, simplicidade e harmonia a milhões de lares por meio de suas criações. De fato, os ensinamentos dessa versão japonesa do budismo têm grande poder de incorporar o Ichi-Guichi a nossa vida diária. Primeiro, limite-se a sentar-se e a observar o que acontece. Nossa miopia espiritual faz com que muitas vezes procuremos longe de nós, no espaço e no tempo, o que na realidade temos por perto. O Zen nos ensina a simplesmente sentar e abraçar o momento, sem mais ambições.
Quando estivermos com outras pessoas, celebremos sua companhia como um presente, uma dádiva. Segundo, saboreie o momento como se fosse seu último suspiro. Só se pode viver um dia de cada vez, e ninguém sabe se acordará no dia seguinte. Portanto, não adie a felicidade. O melhor momento da vida é sempre o agora. Terceiro, evite as distrações. Segundo o provérbio antigo, o caçador que mira duas presas não caça nenhuma. E o mesmo acontece quando tentamos acompanhar uma conversa ou ler um livro enquanto usamos o celular. Use e ensine a fazer a única coisa de cada vez, como se fosse a mais importante do mundo. Se assim agirmos, sem dúvida ela será. Quarto, liberte-se de tudo o que é supérfluo. O viajante experiente se distingue dos outros mais pelo que deixa em casa do que pelo que leva na mala. Como a vida é uma aventura apaixonante, na qual convém não carregar peso, pergunte-se a cada dia, a cada momento em que se sentir sobrecarregado, do que posso abrir mão. Quinto, torne-se amigo de si mesmo. Em vez de se comparar com os outros, de se preocupar com o que os outros pensam, assuma que você é um ser único no mundo. Como disse o violoncelista Paul Casals, em um poema dedicado às crianças, é uma maravilha e nunca houve nem haverá ninguém como tu. Sexto, celebre a imperfeição. Se nem a natureza, com suas rugas e sinuosidades, com seus nascimentos e mortes, é perfeita, por que você deveria ser? Cada fracasso é um sinal de que você pode seguir um caminho diferente. Cada defeito é um convite para polir o diamante. Quando há vontade de melhorar, é perfeito ser simples. É perfeito ser imperfeito. Sétimo, pratique a compaixão. Do ponto de vista budista, compadecer-se não significa sentir pena, mas ter uma empatia profunda que nos permita viajar até o lugar e a situação do outro para entender as motivações e os erros dele. Cada um de nós age de acordo com o ponto em que se encontra na evolução da pessoa, na evolução pessoal. Ainda que nossa conduta seja questionável, isso é o melhor que podemos fazer com o que temos aqui e agora. 8. Desfaça-se das expectativas. Fazer prognósticos e esperar que aconteçam determinadas coisas nos impedem de aproveitar o momento. Como o Zen ensina, só é possível viver o iti-guiti com a mente não condicionada. Sobre essa última questão, as expectativas se assemelham ao embrulho que nos impede de ver o presente. Quando nos livramos delas, o conteúdo que se oferece em todo o seu esplendor.